O segundo caderno está no ar e hoje com a cultura popular em pessoa. A gente recebe Marco de Aurélio para um papo aí sobre feira, cinema e o resgate aí dessas nossas raízes. Tudo bom, Marco? Tudo em paz, tudo legal. Eu vou começar falando de uma foto que eu vi recente no Facebook, você de Dom Quixote. É uma atividade quixotesca a gente manter viva a cultura popular? Ali foi uma referência, a gente estava em Cochichola e a gente fez uma brincadeira meio teatral, né? Dessa questão do Quixote, do paurador, do cantador, né? Medieval e de uma rainha. A gente fez essas três e uma das figuras era o Dom Quixote, por isso que você viu aquilo lá. Né? Mas a gente vê que para fazer cultura e para ter cultura e para a gente viver cultura, tem que ser um Dom Quixote todo dia, sabe? Lutando contra tudo. Principalmente as coisas que amarram, as coisas que às vezes fazem depender. Né? E quando a gente não depende, tem que ser Quixote mesmo para sair furando cataventos no meio do mundo, né? Nas terras de dentro. É verdade. Você tem uma relação muito grande, muito intensa com a cultura que vem do sertão de Pernambuco, né? Isso. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória aí, que você já passou por muito chão aí. Muita coisa. O papai e a mamãe eram cearenses e o papai foi lotado para a cidade de Bodocó por conta da peste bubônica na época, em 1951, 51. E eu nasci, meus irmãos nascemos em Bodocó, que fica a 2 léguas do Exu. Um canto emblemático, bonito, interessante, muito sofrido porque é Alto Sertão, né? Mas a gente teve o nosso nascedor, a nossa origem ali em Bodocó, com algumas nuances que não me deixariam nunca esquecer da minha origem, né? Quando eu nasci e a minha mãe me esperou, juntando penugem de rolinha para fazer os travesseiros do meu berço. Então eu tinha travesseiros e rolinhos do meu berço preenchidos com, não era pena não, penugem, só aquela partezinha bem massinha da rolinha. Né? Então aí eu pergunto, como é que eu posso me livrar de uma teluridade dessa? Né? E Bodocó foi esse canto gostoso, interessante, e quando eu saí de lá, vim para Timbaúba. Né? Aí o papai foi lotado em Timbaúba, aqui na zona da Mata de Pernambuco, também no emprego dele. Tínhamos o papai tinha foto, eu vivi essa coisa bonita do feitio fotográfico, dessa questão da beleza, da estética e tal e tal. E a feira, cara, a feira para mim, a minha formação é a feira. Que né? É isso que eu ia perguntar, você me falou uma vez que a feira era sua escola, né? Seu diploma foi na feira. Eu não tive diploma porque o banco que eu trabalhei não deixava a gente estudar e tal, eu não tive diploma. Mas eu acho que o meu diploma maior é o diploma da feira, sabe? A feira é uma das coisas que ainda deve ter muita coisa escrita por aí que eu não conheço, mas ela é um canto, ela é um campo de uma integração muito rica, sabe? A feira, eu digo sempre, repito, a feira é um abraço da urbanidade com o povo da cidade, né? Do rural com o urbano. Né? E convenientemente um leva um conhecimento do outro e os dois conseguem tirar proveito disso, né? Então eu me lembro que molecote, eu sempre, uma feira para mim, eu passava a manhã todinha de um sábado numa feira, né? Procurando cantador de viola, embolador de coco, o homem da cobra, né? O babau, né? O babau que era outra coisa super interessante. A feira é onde você vê bichinhos novos, nenhuma criança de cidade viu um porquinho novo, né? A feira tinha porcos novos, cabritos novos. A feira de passarinho, na época que era permitido, você conhecia todos os pássaros sem precisar andar atrás deles. Então ela era uma riqueza, ela foi uma formação muito bonita. Né? Tinha um banco de ferro velho que tinha as moedas. A minha simpatia pela numismática cresceu também aí. Né? Eu coleciono moedas e cédulas e vinha dessa coisa bela que era você chegar e ter um tacho de cobre cheio de moedas antigas contando a história dos povos, sabe? Você que anda muito, viaja muito pelo interior, essa feira ainda existe? Assim, porque a impressão que eu tenho é que ela meio que sumiu, né? Existe, apesar de plastificada, mas ela ainda existe, de uma certa forma. Ainda tem os temperos, ainda tem as raízes, ainda tem lugares que o cordel ainda é cantado, né? Ainda tem lugares, aqui na Paraíba, ainda tem lugares que o birimbau de lata do aleijadinho, do cego, ainda é tocado da forma mais rústica, que a tábua com 2 latas, um arame estendido em cima, um vidrinho e um pauzinho, ainda se toca, que hoje é o marimbau, né? Tirado
pelo movimento armorial, mas ainda tem tudo isso e ainda tem essa coisa, tem os doidos, né? Tem os doidos da feira. Aí você vê tanta coisa. E outra, é um lugar que acontece de repente, né? Não tem nada programado. Sim. Então é risco total. Me diga uma coisa, e que cidades são essas que tem feira? Olha, Monteiro tem uma feira muito bonita, Sumé, Serra Branca. Eu gosto do Cariri Ocidental porque ele é um pedaço do mundo ainda muito cheio, muito rico de valores. Eu acho assim, ó, se você fizer uma roda, eu sempre digo isso, se você fizer uma roda de 100 km, botar um lado dela em cima de Taperoá e soltar o outro lado para cima do Pajeú, você tem ali o centro magnífico de todos os poetas, compositores, cantores, cantadores, tudo que você tiver, a arte. E ainda digo, a arte do Brasil nasceu ali. Serra do Teixeira. Permanece ali. E permanece. O Teixeira a Serra do Teixeira é Maturé, Teixeira, o Casarão do Jabre, aquela região ali todinha riquíssima, muito rica, muito rica. Em João Pessoa a gente encontra um pouco dessa característica aí, aqui na cidade de João Pessoa? André, vou te ser sincero, André, como eu sei da autenticidade do interior, eu não busco aqui nada, sabe? Porque aqui já tem uma contaminação muito grande. Eu acho que a essência, a beleza dessa coisa natural, autêntica, está lá no cantinho dele, sabe? Zabé da Loca era lá no cantinho dela. Quando você levava ela para o espaço cultural, para qualquer canto, para Pompeia, né, o Sesc Pompeia, era diferente. É diferente você ver Zabé da Loca lá no lugarzinho dela. Lá né? no Monteiro. Eu terminei um trabalho agora sobre uma banda de pífano lá do Alto São Vicente, lá no Cariri. E eu faço questão que quando eu faço esses trabalhos, gravo esses trabalhos, eu gravo no terreiro das figuras. Porque eu acho assim, quando você veste alguém para se apresentar no outro canto, não é a brincadeira dela. Ela está contratada. Eu quero ver ela brincando no terreiro dela. Né? Aí eu vou saber o que é a brincadeira. Sou eu que tenho que ir lá. A gente faz às vezes umas besteiras de trazer artistas autênticos e originais de os lugares e a gente tira ele do habitat e leva para outro canto. A gente tinha que ir no habitat deles e não trazê-los, sabe? Porque tu pega uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que cante ciranda na beira da praia, como eu já vi aqui acontecer. Aí traz uma mulher daquela que canta ciranda e bota um microfone na boca dela. Fica uma desgraça, acaba com tudo. Ela tem voz aguda, gasguita, para poder cantar na beira-mar com o vento levando e ela conseguindo alcançar todo mundo sem microfone, entendeu? Então, quando você faz essa coisa, eu acho que tira o brilho. Então, por isso que eu não procuro nada aqui, eu vou procurar lá. Você falou que João Pessoa aí já é uma outra vibe, está contaminada. E eu me pergunto, 2017, a gente falando de uma tradição que vem do início, aliás, do século passado, a juventude, assim, a garotada, abraça, como é que tá a garotada nesses lugares que você vai, no interior? A cultura, eles preservam, é ensinado a eles abraçar isso aí, que tanto nos encanta? É uma pena existir, assim, uma invasão dessa coisa exterior, né? Principalmente da cultura exterior. Eu tenho uma frase que eu não sei se vou lembrar de dizer agora, mas assim, mais ou menos, que quando uma cultura é invadida por outra cultura, é porque essa cultura era insignificante, miúda, do tamanho do povo que deixou ela morrer. Né? E a gente está sofrendo isso em todo o interior do estado, a televisão, a mídia, a internet e tudo, ela vem de uma forma agradável, de uma forma atrativa, mexer com os brios dessa meninada toda, sabe? E elas ficam meio que loucas, elas ficam divididas. A mesma figura no interior, ela consegue gostar de uma coisa bem de raiz e de uma coisa bem plastificada, bem ruim, sabe? E a pena que eu tenho é que se essa figura debandar para essa coisa ruim, a gente vai perder as nossas origens, as nossas identificações maiores, que é essa coisa que nos alimenta, que é essa coisa que sai do chão que a gente está e não do chão dos outros. Né? Então, porque eu penso muito nisso, assim, haverá daqui a 60, 70 anos essa preocupação, as pessoas como a gente falando sobre isso ainda, eu fico meio... tão incerto, sabe? É tão inseguro a gente falar disso, mas tem algumas coisas que provam que até subsistem, né? Por exemplo, o cordel, a gente pensaria que ia morrer.
né? Ele não está morrendo, ele está ainda, é um fogo de monturo que vai estar sempre fumaçando em todo canto, né? Tem sempre alguém, nem que seja pelo saudosismo, ainda sustentando aquela leitura, aquela coisa bonita, porque ela tem uma beleza dentro dela, não é nem que a gente bote, ela já é bela. Né? Você vê que um cordel, se eu lhe der um cordel aqui agora, pela primeira vez, você nunca ter visto ele, você canta ele, porque ele já está todo pronto. Né? Ele já está todo metrificado, rimado de uma forma que qualquer pessoa cantaria um cordel, mesmo sem nunca tê-lo visto. Isso tem conquistado novas gerações, né? Tem. A gente já entrevistou aqui no programa a Tia Basílio, que já fez um mix aí do cordel com Game of Thrones, né? Trazendo Isso. essa linguagem contemporânea. Isso. Quando as coisas se casam, pode ser até que satisfaça. Agora, o que eu acho ruim é fugir totalmente da raiz, né? Quando você contamina e modifica e altera a ponto de não se conhecer de onde vem. Porque quando você altera e dá né? Mas você sabe de onde vem, o que é, você identifica, isso é bom. Não tem problema. A cultura é viva, né? A cultura se modifica. O cordel que a gente tem e a linguagem que a gente tem no cordel, a gente não ganhou ela desse jeito. Nós a fizemos desse jeito, então já foi uma modificação. Né? Então a coisa antiga era mais prosaica, não era tão rimada, tão metrificada, e a gente deu essa cara. Né? Oliveira de Panela diz que a gente tem 104 gêneros de apresentação da nossa poesia, para tu ver que riqueza, né? Nós criamos 104 jeitos de dizer quase a mesma coisa da nossa terra. Nossa. Não é possível que em 104 coisas não escape 4 que sobrevivam. Ou 100, né, pelo menos. Ou 100. A internet tem ajudado a preservação dessa cultura de raiz? Você tem visto, você que inclusive transita muito bem no Facebook, você tem visto as pessoas de certa maneira abraçarem a causa? Eu digo que não é nem um abraço, eu digo que ela é uma ferramenta que serve aos dois lados, né? Vamos dizer, hoje a gente vê pela internet uma transmissão ao vivo de uma cantoria de viola, né? Então ela está servindo para poder continuar nos mostrando o que é que a gente faz, né? Mesmo que ela mostre outras coisas, traga alguma outra concepção, mas ela pelo menos ainda é uma ferramenta de mostrar o que a gente está fazendo. Talvez isso fortaleça. De uma certa forma, indiretamente, fortaleça. Coisa que era para eu ir lá ver num canto remoto, eu estou vendo pela internet. Então, eu acho que ela é reforçadora se a gente souber fazer, sabe? Desde que tenham pessoas que estejam fazendo também, né? Para eles poderem veicular. Sim, e há. Que bom. O segundo caderno dá um tempo agora, mas não sai daí que na volta do break a gente vai falar sobre um projeto que o Marco tem fantástico chamado Tesouros do Cariri. É daqui a pouquinho. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto.
segundo caderno está de volta nesse papo maravilhoso aqui com o Marco de Aurélio. Marco, você tem cordel publicado, você é contista também, cineasta, documentarista. Você já passou por muita coisa, né? O que é que você já fez assim na vida? Você, claro, é bancário aposentado, mas você teve outras coisas que você fez aí que é bem curioso. A minha vida foi muito cheia foi muito cheio de desvios, de coisas boas, né? Porque cada coisa dessa é um aprendizado, né? Eu fui radioamador muitos anos, como seu avô foi, né? Inclusive nós nos conhecíamos por rádio. Fui locutor de difusora, que foi outra experiência linda. Só uma brincadeira, o rádio amador hoje era o avô do WhatsApp, né? Hoje as pessoas conversam pelo WhatsApp, na época era o rádio amador. Por incrível que pareça, ainda existe muito forte o rádio amadorismo, ainda existe, muito bonito, com essa tecnologia mais nova e tal. Né? Fui locutor de difusora, que foi outra experiência linda, em Timbaúba. Eu passei 1 ano e meio sendo locutor de difusora. Eu saía de trem de Timbaúba para buscar o jingo da Caranguejo em Campina Grande, para trazer só. Fui vendedor de panela de alumínio, fui vendedor de jazigo dos primeiros parques das flores no Nordeste, fui vendedor da Mesbla, um monte de coisa, fábrica de gaiola e outras coisas mais. Mas, na realidade, depois eu fiquei bancário, né? E no banco me deu essa capacidade de eu ter esse universo paralelo da arte, seja da poesia, da escrita, do conto, né? Das amizades com a turma de música também, né? Composição e tal e tal. Mas já estava na Paraíba? Já estava em Pernambuco ainda, e depois na Paraíba continuei, aí reforcei mais ainda aqui na Paraíba, porque aqui a gente tem mais campo do que, por incrível que pareça, mais campo do que Pernambuco. Mais organização lá, aqui menos organizado e menos coeso, mas muito mais rico talvez, sabe? Eu acho que tem muito mais rico. E ainda é bruto, né? Precisa lapidar, lá já é... Por isso que eu comecei esse projeto que você falou no bloco anterior, que é o Tesouro do Cariri, que seria fazer o seguinte, registrar no locus, no terreiro deles, né? Manifestações populares que não são comuns, ou não são registradas, ou ninguém valoriza, né? Então eu comecei a andar o Cariri, que eu descobri esse grande campo fértil de arte, e comecei a pensar essas figuras, né? Então em toda cidade daquela tem uma coisa bonita, linda, interessante para a gente mostrar. A Sanfônica Mirim de Camalaú, por exemplo, né? 12 alunos, 12 figuras que tocam sanfonas, todos menores de idade. Dos 12, se eu não me engano, 9 morando na zona rural. Né? E uma orquestra lindíssima. A gente fez, está no YouTube, a Sanfônica Mirim de Camalaú. Então, esse foi um... Estou com 16. Então, 16, assim, são 16 filmes. 16 filmes. 16 documentários. Estão todos no YouTube. Se entrar no canal Marco de Aurélio YouTube, está tudo lá. Tá. E aí ele começou quando esse projeto? Já tem mais de 10 anos. 10 anos, uns né? 10 anos ou 12 anos que eu comecei devagarinho. E aí você bota a câmera na mão, a ideia na cabeça, bota tudo dentro do carro e vai lá e grava. E vou. Sozinho. Sozinho, independente, porque quando a gente depende, você tem burocracia, você tem formalidade, você tem tanta coisa que atrapalha, né, que é melhor você ir lá e fazer por conta própria tudo, né? Então, às vezes a figura fica até meio desconfiada, né? Como é que você está fazendo, se vai ganhar dinheiro, né? E é tudo a gente gastando, né? Gastando. E assim, pelo registro, né, dessa cultura... Eles ficam com um cartão de visita, né? Porque de qualquer maneira esse trabalho fica na mão deles, né? Sim. É liberado, eu não tenho nenhuma... Em DVD, né? Em DVD. Boto no YouTube e divulgo os endereços para que essa coisa seja altamente compartilhada, né? E a gente está mostrando essas figuras no seu lugar mais autêntico, mais mesmo sendo errado, mesmo sendo atrapalhado, mas é o lugar, é o canto, é eles ali. Então, assim, o documentário tem passagens, então, por que cidades? Olha, Camalaú, Monteiro, Serra Branca, São João do Cariri, um monte de cidades daquelas ali. E que figuras você gravou? Assim? Olha, Dejinha de Monteiro foi um deles que a gente fez, que eu gostaria que Dejinha abrisse o coração de uma forma mais espontânea e mais à vontade da vida dele, do sofrimento, como foi, né, a saga dele. Eu acho que um dos trabalhos mais completos da vida de Dejinha está nesse Tesouro do Cariri, Dejinha do Cariri, né, Dejinha de Monteiro. Tem uma professora chamada, faleceu um dia desse, Estelita, esqueci o primeiro nome dela agora, Antonino, Estelita Antonino, de Serra Branca, coisa linda, uma história belíssima. Professora de um reitor, quando ele morava no mato, um reitor aqui da UFPB, né?
Então ela foi professora dele no mato naquele tempo. Então tem histórias belíssimas. Baixinho dos Oito Baixos de Serra Branca. É outra coisa graciosa, bonita, interessante. E, para mim, o mais rico é mostrar a arte desses caras, como eles fazem, como eles são, entendeu? Sem essa coisa da você invasão de outras coisas. E você acaba resgatando aí muita gente que, por exemplo, a mídia não alcança, né? Ou eles não chegam na mídia. Não. A gente, Canané, a gente tem uma coisa interessante. Eu tenho um grupo de 7 amigos, que nós chamamos Sete Bocas de Luz, né, o nome do título, e a gente faz sarau com poesia e música. Eu pego a minha van, boto todo mundo dentro e vou para a cidade com menos de 10 mil habitantes. Sempre cidades pequenas que não têm direito à cultura. Quando tem cultura de massa trazida pelo prefeito, aquela história toda, né? Mas a cultura raiz mesmo, eles não têm. Então a gente vai e faz essa coisa e com um palco aberto. A gente vai para lá sem dinheiro, não recebendo nada. Fazemos questão de não ter vínculo com igreja, com instituição política, com prefeitura, nada. A gente faz com a meninada universitária, né? E a gente vai e faz essa coisa e deixa o campo aberto e deixa o palco aberto para que eles também participem. E a gente tem uma coisa interessante, a gente tem um trato de que somos proibidos de ensaiar, nós não ensaiamos. Sim, claro. Como cada um tem um valor, ensaia com ele mesmo, né? Vai lá e mostra o seu valor. E a gente tem feito coisas assim, por exemplo, a gente vai com 2h30 de espetáculo, se a gente quiser dar, com essas 7 pessoas, né? Que são músicos, poetas, né? Músicos e poetas. Aí já chegou lugar, por exemplo, São João do Cariri, umas vezes a gente se apresentou para as 2h30, a gente só usou meia hora. 2 horas foram deles. Do público. Do público. Do povo vamos dizer, da prata da casa. E uma prata da casa que não tem chance de se apresentar. Né? Então ela tem ali a hora de fazer aquela brincadeira. Então a gente tem... E outra, cara, a gente chega em cidades que a gente amontou gente na rua, de encher, de ter 200 pessoas, sabe? Então é uma coisa bonita, interessante, que a gente tem como ter ainda muito para fazer. E de quanto tempo você faz isso? A gente faz pelo menos uma vez no mês, que é quando dá a questão do dinheiro, né? Olha, aí a gente reúne um professor de Joca aqui de psicologia da universidade, a gente tem uma professora Aide Camelo, que vem de Recife, que ela é professora da Universidade Católica, quando a gente tem ela vem de lá, nós temos Chico Pedrosa, temos Oliveira de Panela, temos Sandra Belê de vez em quando com a gente, Escurinho, que já foi com a gente. E temos a turma Fernando Pintacilgo, João Nicodemos, que é um rabequeiro que eu acho que você conhece, muito bom, né? Pedro Soares, Roberto Cajá, que é um músico emergente agora de uma composição lindíssima, que você deve conhecer. Uma turma boa. Tem muita gente boa, sabe? Muita gente boa. E o Tesouros do Cariri, você pretende gravar até quando? Não, ele não tem número, ele é indefinido. Enquanto eu encontrar pessoas que valam a pena a gente registrar aquela coisa mais autêntica, não que ele seja famoso, mas uma coisa que ele tem a capacidade de mostrar, a gente está fazendo. E como é que as pessoas chegam até você? Assim? Não é a gente que chega. É a gente que entra, andando nesses lugares, a gente vai descobrindo essas figuras. Entendi. Então a gente convida e faz um foco em cima dessas figuras. Então hoje, basicamente, você viaja muito, você viaja o tempo inteiro, né? Pelo menos uma vez no mês a gente faz uma brincadeira de um fim de semana, assim, sexta a segunda. Nessas viagens... a gente aproveita para fazer o sarau e fazer o trabalho, entendeu? E onde a gente faz essa garimpagem, né? Aí a beleza está aí. Mas além do Tesouros do Cariri, você tem o curta Enraizado. São os 3 curtas. Eu produzi 3 curtas. O Enraizado, né? O Desassossego e o Senhor da Boa Morte, que foi o último, que foi Veredas, né? Veredas, que fala do Senhor da Boa Morte, que também é um assunto, está no YouTube, que é um assunto muito interessante, porque é um tabu, né? Eram as pessoas que ajudam ainda, os moribundos morrerem. Eles fazem a eutanásia consentida, ainda, nas Brenhas do Nordeste. No interior, né? Nas Brenhas do Nordeste. Então, Veredas é um filme que eu fiz como ficção, porque eu não podia fazer um documentário que eu iria incriminá-los, né? Mas ele está do jeito que é o ritual de passagem de moribundos, de pessoas terminais em sofrimento e tal. Então esses 3 filmes, também todos independentes, porque se depender de... Mas eles são de maneira temática, eles são independentes ou eles formam não tem trilogia não. O Enraizados é uma história de Nil Tildes, né, que eu fui apenas produtor,
a direção de Niltildes Pereira, e é 2 irmãos que moram no interior, que os pais não contaram a ele que existia mundo, e eles ficam lá e morrem os pais, eles ficam lá e morrem os 2 também. Que é o que foi gravado no Lajedo. Esse é pertinho, bem pertinho do Lajedo, perto do Lajedo. O do Lajedo é Desassossego, que eu fiz uma brincadeira com o computador. Né? Vamos dizer, eu fiz uma brincadeira com um primitivo que chega no terreiro dele um computador e ele se desassossega, como nós, né? Chegou o computador e desassossegou todos nós, né? E depois o desaparecimento do computador, que seria outro terrível desassossego. Então eu fiz essa brincadeira. E depois o Veredas em cima desse registro etnográfico que eu quis registrar, porque esse registro não está nem na oralidade e nem na escrita. Caramba, porque é um tabu, ninguém sabe. Se você assistir, você não sabe o que é que se trata, você não entende o que é. Então acaba sendo o único registro que a gente tem. É o primeiro registro, em cima disso eu fiz questão de fazer esse registro. A universidade não tem uma pesquisa baseada? Já fiz uma palestra no curso de Ciências das Religiões, que foi muito bem aceito, muito bem refletido, em cima dessa questão da morte, né? E principalmente da eutanásia. Então ele tem pano para manga para a gente discutir muito sobre isso aí. Muito bonito, muito bonito. E isso acontece na Paraíba, em Pernambuco? Todo o Nordeste. Todo o Nordeste. É um fenômeno. Quando tiver brenha. Aí um sociólogo me disse, isso não tem mais não, que não existe brenha. Eu digo, você não conhece o que é brenha? Não, brenha é aquelas localidades. A palavra brenha já está dizendo, lugar desconhecido. Se você não conhece, você não pode dizer que não existe, né? Então, primeiro saiba. É verdade. Mas muito bacana, muito interessante esse assunto, que me caiu também, assim... por muito tempo eu tirando pedacinhos de velhos, né? Que é outra coisa bonita. Quando a gente chega nessas cidades, é a gente ter contato com as pessoas idosas, porque elas sabem contar muita coisa. Né? Ô Marco, para a gente encerrar, a gente ouviu aí ao longo da entrevista a quantidade de coisas que você fez, os projetos que você tem. O que é que falta? Qual é o desejo que lhe falta ainda? Que você, isso aqui eu ainda vou realizar um dia. André, eu acho que o projeto, quando a gente se aposenta, tem uma coisa interessante, sabe? Você fica livre para tê-los ou não tê-los. Né? Interessante é que existe muito projeto natimorto. Tem projetos que são natimortos. Por dinheiro, né? Porque falta por uma condição de circunstância mesmo de você querer ou não querer esses apoios, essa dificuldade que existe, que é horrível. Mas nunca falta vontade de uma coisa, uma vontade de aperfeiçoar, de descobrir. E outra, eu não te falo de projeto porque eles é que vão aparecendo. E a gente vai bebendo, né? Então eu me deixo muita vontade para sair garimpando essa coisa ao repente. Mas onde é que você se realiza mais? Nessa apresentação ao vivo, nas brincadeiras, né? Nessa característica do brincante, ou o documentarista... ou palestrante, ou pesquisador. Eu acho que todas alimentam a outra coisa. Quando a gente vai num canto desse, a gente é catapultado para uma outra coisa, sabe? Às vezes a gente reúne elementos que... isso aqui dá isso, dá uma palestra, dá uma coisa, sabe? Dá um filme. Eu tenho 2 filmes prontos, eu tenho 2 curtas preparados, só falta dinheiro para fazê-los, né? Mas eu acho que eles são todos como se fossem filhotes do outro, sabe? Então eu não tenho assim pautado algo que me vem desse desejo, né? Mas sempre com as janelas abertas que vai acontecer e que está acontecendo e vai acontecendo. Né? Então viva. Tá legal? Marquinho, com a intimidade que eu tenho de me chamar de Marquinho, obrigado aí pelo papo. O segundo caderno fica por aqui e até a próxima semana. Tchau.